Salmo 121. Como essa palavra fala comigo e como a palavra de Deus se renova, né? É impressionante como a palavra se renova. Coloque-se de pé assim que você achar, por favor. Você que está sem Bíblia pode ficar de pé, você vai acompanhar aqui no telão. Que o Senhor fale conosco, amém? Amém, glória a Deus. Salmo 121. Olha o subtítulo. O subtítulo ele não é inspiração do Espírito Santo, né? Mas o subtítulo foi posto por homens. Diz assim: Deus, o fiel guarda dos homens. Cântico de romagem. Não sei se todas as versões estão com esse subtítulo, né? Mas o tema central é que Deus guarda o homem, todo homem, Deus guarda. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. A presença de Deus nos guarda. Então preste atenção, acompanhe comigo a leitura desse salmo. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele não cochila, irmãos. Ele não cochila, ele está sempre acordado. Verso 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Lindo esse salmo, né? Todos já conheciam, eu acho, né? Eu acho que todo mundo já ouviu ou leu esse salmo. Fique de pé ainda, vamos orar, feche seus olhos. Pai, como a tua palavra é preciosa para nós, que o Senhor fale através de mim, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a ministrar a tua igreja, a falar comigo também, ó Deus, para que haja transformação no nosso coração nesta manhã, na nossa mente, Deus. Que haja também libertação, que haja cura, porque a tua palavra faz isso. A tua palavra não volta vazia, o Senhor diz através do profeta Isaías, sem que antes ela cumpra o desígnio que o Senhor determinou sobre ela. E nós sabemos que o Senhor tem um propósito nesta manhã. O Senhor tem um desígnio para cada vida que está aqui. Então cumpra, Senhor, esse propósito. Nós sabemos que o Senhor tem planos de bênção para nós. O Senhor tem planos de paz, para nos dar um futuro que nós desejamos. Então faz isso no nosso meio. Nós abrimos o nosso coração e eu repreendo todo o mover das trevas, Senhor, na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, que os teus anjos estejam acampados. Aliás, obrigado, porque os teus anjos já estão acampados neste lugar, nos guardando, como uma cerca viva. Que nós possamos receber do Senhor a mensagem que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Pode se assentar. Tem muita coisa para falar, mas que o Senhor me ajude a falar aquilo que você precisa ouvir. Amém? Nós sabemos que o Senhor nos guarda, né? Você viu o título deste versículo, desse salmo? E a Bíblia toda está repleta de textos que nos mostram que Deus é o nosso guardador, o nosso refúgio, aquele que nos protege. Amém? Amém? Às vezes eu falo amém para isso, e você também falou, mas às vezes nós passamos por situações que parece que Deus não está nos guardando. Sou só eu que vivo situações assim? O mundo tenta nos mostrar que Deus te abandonou, que Deus não está mais com você, que Ele não é o guarda tão eficaz quanto o salmista está dizendo aqui. Sabe, muitos conhecem e recitam esse salmo aqui, como o Salmo 90 ou 91 em algumas versões, como o Salmo 23, às vezes você vê até a Bíblia aberta assim, ó, num pedestal na casa das pessoas. Então há uma diferença abismal entre deixar a Bíblia aberta, ler a Bíblia ou tomar posse do que está escrito nessa Bíblia, se apropriar das promessas de Deus. E o Salmo 121 é um salmo repleto de promessas. Tem gente que fala assim, dentro da igreja, Deus nunca falou comigo. Então você nunca leu a Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. E o Salmo 21, ele está cheio de promessas. Muitos dizem-se protegidos por Deus, mas vivem por aí como órfãos,
como aquele que não tem pai, que não tem uma casa, que não tem guarida, que não tem proteção. E declaram que Deus os guarda. Deus é o meu guardador, mas não tem uma vida de relacionamento com Deus. E não é guardado coisa nenhuma por Deus. Mas não tem relacionamento, porque Deus guarda mesmo a gente na ignorância, né? Muito bem, então esse salmo, Charles Spurgeon, né, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, ele falava assim, nenhuma promessa de Deus é deixada ao acaso, cada uma é selada pelo próprio sangue daquele que a fez. Lindo, né? Eu sei que ele se inspirou na Bíblia para dizer isso, porque em 2 Coríntios 1, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, está escrito que todas as promessas de Deus têm o sim em Cristo Jesus. Ele é o amém para cada promessa de Deus. Quando eu olho para Jesus e eu deixo Ele governar a minha vida, as promessas de Deus se cumprem na minha vida, porque Ele é o sim, Ele é o amém para cada uma das promessas de Deus. E Charles Spurgeon foi feliz aqui, né? Que a promessa é selada pelo sangue, o sangue de Cristo. E ela se cumpre, porque Deus é perfeito para cumpri-la, amém? Então esse salmo está cheio de promessas, e nós temos que aprender não só a ler, não pode ser uma liturgia diária só, eu preciso acessar o que está escrito aqui nesse salmo, eu preciso acessar as promessas de Deus para a minha vida. E a mensagem central desse salmo, que eu quero que você receba no teu coração, muito embora você talvez não esteja preparado para receber, de repente a sua vida está de tal forma que você não vai ver isso que eu vou falar agora, você não está enxergando isso, você vai sair daqui hoje transformado, não por mim, mas por aquele que escreveu isso, Ele é poder para cumprir na sua vida, amém? E a mensagem é, Deus está presente, e Ele te guarda. Deus está presente, é isso que o salmista está dizendo, e Ele te guarda. Mas, Marcelo, pastor querido, como que eu posso saber que Deus está me guardando? Como que eu posso ter certeza disso? Eu quero pegar esse salmo aqui e ir dissecando ele com você, dissecar é um termo que eu uso no meu trabalho, né? Dissecando alguns versículos aqui, para mostrar para você alguns fatos, algumas promessas que vão te dar a segurança e a certeza absoluta de que Deus te guarda, Ele nunca te abandona. Então vamos lá, o primeiro fato que eu quero te mostrar, vamos lá para o Salmo, não fecha a sua Bíblia não, viu? Nós vamos ficar nesse texto aí, do Salmo 121. O verso primeiro diz assim, deixa eu ver se é o 1 e o 2, diz assim, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Leia comigo o finalzinho. Que fez o céu e a terra. Então, a primeira promessa que eu tenho aí, a primeira informação, o primeiro fato que eu tenho, é que quem me guarda é o Criador de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. É simples de entender isso. Quando você faz algo, você domina aquilo que você fez. Você tem controle absoluto sobre algo que você criou. E com Deus não é diferente. Então, esse salmo começa com uma pergunta, queridos, né? Eu olho para os montes, e aí eu pergunto, eu questiono, de onde me vem o socorro? Sabe, essa pergunta não é uma pergunta boba, não é uma pergunta poética, é uma pergunta de alguém aflito. É alguém que está a caminho, vou falar disso já já, e ele olha para os montes, e ele fala assim, estou cansado, agora o meu orgulho se quebrou, agora a minha alma está quebrantada, o meu espírito então tem que olhar para o alto e ir em busca de ajuda. Eu olho para o alto, para esses morros e falo assim, de onde me virá o socorro? Então esse não é apenas um salmo bonito, um verso bonito, é um grito desesperado de uma alma, querendo saber quem pode ajudá-la. Quem sabe não sou eu, quem sabe não é você que está aqui nesta manhã, ou que vai ouvir essa mensagem, né, depois, pela internet. Esta pessoa, alguém que já está cansado de andar no caminho, sozinho, se sentindo desprotegido, mesmo lendo o Salmo, porque não se apropriou desta promessa. Então, é um momento em que a alma está cansada, e ele então olha para o alto e fala, quem poderá me socorrer? De onde virá o meu socorro?
né? Mas por que os montes? Por que olhar para os montes? Queridos, tem duas aplicações aqui, duas explicações, na verdade, duas curiosidades em torno dos montes. Esse é um salmo de romagem, é um salmo de peregrinos que caminhavam até Jerusalém. Aí chega num determinado momento da caminhada, eles têm que atravessar uma cadeia montanhosa para chegar lá no templo em Jerusalém. E ele sabe que os montes são lugares perigosos, porque atrás dos montes estão escondidos ladrões, salteadores, bandidos. Ele fala: Senhor, eu tenho que atravessar. Isso tem alguma semelhança com a minha e com a sua vida? Senhor, eu preciso atravessar. De onde virá o meu socorro? Quem vai me socorrer? Mas eu não quero focar nesses perigos, mas isso estava no coração do salmista, quando ele grita na sua alma: misericórdia, mais um ano, eu indo para Jerusalém para adorar a Deus, de novo eu vou passar por meio desses montes, quem vai me ajudar? Mas a segunda curiosidade é que o monte, querido, os montes são lugares de adoração. Nós fazemos isso até hoje como igreja. Vamos orar no monte? É uma delícia, irmão. Se você nunca foi, quando tiver a primeira oportunidade, vá conosco. Vamos orar nos montes? Sim, são lugares altos, lugares de adoração. Só que é lugar de adoração ao Deus vivo, verdadeiro, único, soberano, mas também tem altares a deuses pagãos, a ídolos, a demônios. Então eu não creio que o salmista aqui estava buscando ajuda só contra o perigo físico, salteadores, bandidos. Eu penso que aí ele nos leva a raciocinar e a meditar: Senhor, os montes oferecem tantas coisas e oportunidades neste mundo. De onde me vem o socorro? Posso aproveitar essa oportunidade que o monte ofereceu, o agiota? Posso me entregar nas mãos dele? O banco? Não, a minha religiosidade, a minha força, o meu Deus. Às vezes eu coloco pessoas, eu idolatro pastores às vezes, né? De onde me virá o socorro? Então tudo isso estava no coração desse salmista, né? Então, na verdade, irmãos, quando nós temos os montes hoje, isso é figurativo, sentido espiritual, nós estamos diante de uma encruzilhada espiritual. Eu tenho que tomar uma decisão, de onde me virá o socorro? Mas o salmista, acostumado ano a ano entrar na presença de Deus, lá em Jerusalém, ele fala assim: não, o meu socorro não está nesses montes, não vem desses deuses pagãos, e também os salteadores não vão me atingir, porque o meu socorro vem do Criador dos céus e da terra. É Ele quem me guarda, Ele está presente comigo, e é este Deus que está aqui. E ele olha, ele sabe que o socorro é verdadeiro. Então, esta é a primeira promessa do Salmo 121. Como Criador, Deus é suficiente para te guardar. Amém? Você entendeu isso? Como Criador, Ele é suficiente para te guardar. Lição para mim e para você: não importa o tamanho, quão alto seja o monte diante de você, Deus o formou. Ah, mas não é no monte, não. O meu perigo é no vale. Eu estou num vale profundo, não sei como sair. Deus fez o vale. E Ele está com você no vale. E Ele está com você no monte. Ele é o Criador do monte e do vale. E Ele está junto com você para te guardar. Ele fez todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Mas, para eu acessar essa promessa, eu tenho que me posicionar. Para que isso seja uma verdade na minha vida, eu preciso dizer não para as coisas que eu confiava até então, que não é Deus, que não são deuses, ou que são deuses falsos. Como eu disse, né? Eu me garanto, eu sei trabalhar, eu tenho talento, eu ganho dinheiro. Às vezes eu confio em mim, às vezes eu confio na minha capacidade. É preciso dizer não para as coisas que eu julgava tão grandiosas e que eu achava que podiam me guardar. Sabe, os montes oferecem muitas coisas, mas não entregam. Cuidado, porque nós vivemos num mundo cheio de montes falsos. Olhe para cima dos montes e você vai ver alguém muito maior do que os montes. Aquele que fez os montes, Ele te guarda. Então é preciso olhar para tudo isso
que você achava que era grande o suficiente para te socorrer, e dizer: o meu socorro não vem disso, o meu socorro não vem daquilo, o meu socorro vem do Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Esse cântico, esse Salmo 121, não foi escrito, não é uma passagem, não é um texto para quem tem uma vida tranquila, para quem tem uma vida sossegada. Esse cântico é um cântico para quem está no caminho, é para quem está exausto, para quem está cansado. Eu disse, eles estavam caminhando para Jerusalém. Alguns com os pés feridos, outros sangrando, alguns carregando criança nos seus ombros. E ele chega diante desses montes: Senhor, agora é a parte mais difícil. Posso continuar confiando no Senhor? Ou confio nos deuses desses montes aí? E o perigo que está aí? Então esse salmo é para mim e para você, porque nós somos peregrinos, irmãos, aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. 1 Pedro 2,11, você que gosta de marcar, fala justamente isso. Nós somos forasteiros, peregrinos, caminhando rumo a um lugar. Será que você sabe para onde você está indo? Ou está caminhando? Vou indo, dia a dia, nem sei para onde eu estou indo. Nós temos um propósito, Deus tem um propósito para nós. Então esse salmo é para quem está no caminho. Esse salmo não foi feito para gente confortável, foi feito para gente como eu e você, que está no caminho do Senhor e que vai passar por dificuldades, pelos montes, olhando para Ele e declarando: o meu socorro vem do Senhor. Ele criou os céus e a terra, Ele me criou e Ele é suficiente para mim guardar. Aleluias! Esse é o Deus. E aqui está o segredo. O socorro de Deus não é apenas proteção, mas toda vez que eu tenho uma experiência, quando eu vejo que Deus me socorreu, eu tenho uma revelação de quem Ele é. Aleluia! Ele se apresenta de forma diferenciada para mim quando eu tenho experiências com Ele. Ele revela uma partícula maior de quem Ele é, mais um pedacinho. É o Jeová Jireh, o Deus que provê. É o Deus da paz, Jeová Shalom. É o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote. Então quando eu venço uma batalha, o Senhor dos exércitos se apresentou para mim, Ele se revelou a mim. Então é proteção e revelação dentro dessa promessa. Aquele que te criou se revela a você, Ele te protege. E essa é a primeira promessa do Salmo. O socorro vem de Deus. O socorro que vem de Deus nunca falha, nunca falha. Ele é o Criador, mas só chega àqueles que dizem não para os outros deuses. O socorro de Deus nunca falha, mas só chega para aquele que sabe rejeitar ajudas que não são de Deus e a confiar unicamente nele. Eu me recuso, Senhor, a buscar ajuda em outro lugar. Não se trata de lugar, se trata de presença, uma presença viva. Bom, tem um segundo fato aqui, e está no versos 3 e 4. Volta lá comigo. Então, o primeiro fato: Deus é o Criador. Ele é suficiente para guardar você. Versos 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Medita nisso. Não dormitará aquele que te guarda. É certo, o salmista fala, é certo que não dormita, não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não dormita, ele está sempre atento ao seu clamor. Essa também é muito mais do que uma frase reconfortante. Não é gostoso saber que tem um Deus que nos criou e que está sempre olhando para nós? Ele não dorme nunca? Sim ou não? Está sempre vigiando você. Você está lá dormindo, trabalhando, fazendo qualquer coisa, e você saber que Deus está sem dormir, e Ele não tem sono, e Ele está ali vigilante, olhando você o tempo todo. Não é reconfortante? Mas é muito mais do que uma frase reconfortante, é uma declaração de guerra contra o abandono espiritual, porque as pessoas te abandonam, pastores te abandonam, religião te abandona, a firma te abandona, o governo te abandona, mas Deus nunca te abandona. Deus nunca. Tem esposo que abandona, tem pai que abandona, tem filho que abandona, mas Deus nunca te abandona. Ele diz em Hebreus, acho que é 13, 5, né? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, aleluia. Né? As pálpebras do Senhor, o salmista fala,
os seus olhos estão olhando os homens, as suas pálpebras estão atentas ao que acontece aqui. Ele é um Deus que não dorme, não dorme. Quem aqui é pai e mãe, certamente, como eu sou, né, pai, certamente já teve a experiência de passar noites em claro, sim ou não? No outro dia você está só o pó, né, a gente fala, está um bagaço, sim ou não, irmãos? Quem é pai e mãe sabe. E quem cuida de pessoas, né, adoecidas, cuida de papai e mamãe também, avó, sei lá. Mas por um motivo ou outro, se você já teve a experiência de passar uma noite em clara, e na época muito antiga, nós tínhamos o hábito, né, dos velórios virarem à noite. Quem participou disso? Eu não conseguia sair. Eu ficava a noite toda lá acordado. No outro dia para ir trabalhar, é difícil, não é? Porque naturalmente todos nós precisamos descansar, dormir. Mas o Deus que nos guarda não conhece fadiga nem distração. Ele não se distrai. Não se preocupe, Ele está olhando você sempre muito atento. Não há intervalo na vigilância divina. Não tem lá no céu almoço, horário de almoço. Pausa para o almoço, não conte com o meu trabalho agora. Não há troca na sentinela da graça. Ele está sempre olhando para você, creia nisso. Ele está olhando para você. O mesmo Deus que te livrou ontem está de pé hoje e estará firme amanhã. Aleluias. Ele não dorme. De novo citando Spurgeon, né, ele costumava dizer: o inferno nunca dorme, mas Deus também não. Enquanto o inimigo planeja no silêncio contra a tua vida, o Senhor já escreveu o fim da história. Aleluia. Ele já escreveu o final da história, aleluia. Pense quantas vezes você quase caiu. A tentação bateu forte, cada um na sua fraqueza. Eu tenho as minhas, você tem as suas, cada um numa área, o diabo sabe disso. Ele vem e te tenta naquela área ali, e você quase caiu, mas não caiu. Você fala: ai, glória a Deus, é um sentimento tão gostoso quando a gente vence as tentações, sim ou não, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa, não foi sorte, foi guarda, foi vigília, foi os olhos de Deus que estavam te olhando ali, e Ele viu na sua fraqueza e Ele te fortaleceu, porque Ele não dorme, porque Ele está sempre te olhando. Ah, pastor, mas tem vezes que eu caí. Então você é igual a mim, somos iguais, eu também já caí, muitas vezes. E aí, o que aconteceu? Os olhos de Deus fecharam-se? Não estava mais me olhando? Não. Eu saí debaixo da proteção dele, ele nunca deixou de me olhar. Inclusive, nas vezes que eu caí, ele foi lá e me estendeu as mãos e me pôs de pé de novo. Ele me levantou. Eu não caí porque ele não estava me olhando, eu caí porque eu sou fraco. Eu caí porque eu não quis dar ouvido, mesmo ele insistindo: não vai, não faz, não fala, não olha. Eu caio. Ele estava ali, sempre esteve. Filho, não vou fechar os olhos para você. Você caiu? Levanta. Eu te perdoo, eu te restauro, eu te curo. Eu tiro essa ferida, eu tiro essa marca. A minha marca é maior. É o meu espírito em ti, o meu amor, a minha graça soberana. Então, se você caiu, não foi Deus, foi você. Aí eu preciso me libertar de mim, né? Porque quantas vezes eu acho que eu sou forte? Quantas vezes nós acreditamos que é a nossa disciplina que não nos deixa cair? Quantas vezes eu deito no travesseiro da autossuficiência e eu falo: por isso que eu sou forte, eu confio em mim. Isso não é verdade. A verdade é que você só permanece firme porque há olhos eternos sobre você, olhos que te amam tanto que sequer se permite piscar, porque Ele está atento a você, Ele olha para você e Ele te guarda. Essa é a segunda promessa, que está aí no Salmo 121, você é vigiado por olhos eternos, e enquanto Ele estiver desperto, e Ele sempre estará desperto, você estará seguro. Alguém pode falar: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque os seus olhos sempre estarão despertos, olhando para mim, nas minhas lutas pessoais. E ainda que eu caia, porque eu não olho para o Senhor não tira os olhos de mim.
e o Senhor me dá nova chance. Tem um terceiro fato, vamos lá, que a hora voa, né? Terceiro fato, está no verso 5, vai lá para o Salmo de novo. Vamos ler juntos? Vai, bem alto, o presbítero Mário tem uma voz forte, vamos ler bem alto, todo mundo junto, verso 5, 1, 2, 3. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. É o Senhor quem te guarda. De novo, é uma metáfora aqui, né? É uma metáfora, irmãos, é um sentido figurado. Concorda, professora de português? É uma metáfora, né? Só que não é uma metáfora qualquer, ela carrega um dos segredos mais íntimos da presença de Deus. E é isso que eu estou pregando hoje para você. Eu não, né? Espero que seja o Espírito Santo, eu tenho certeza que é Ele que está falando comigo. A presença de Deus te guarda. Essa metáfora, ela carrega um dos segredos mais íntimos da presença de Deus. Vou ler de novo. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele está ao teu lado, não para te prender, mas para te sustentar, para te guardar, como uma sombra. Ele te acompanha, fiel. Onde você vai, a sombra vai junto, aleluia. Eu estava meditando nessa palavra eu gosto de sair andando, né, com a cachorrinha, vou pregando para as ruas, para quem está passando, eu vou falando, e Deus vai falando comigo. Só que eu estava no quintal, e tinha sol. Estava um solzinho gostoso, de repente eu estava meditando nesse verso, e do nada eu olhei, aqui, está minha sombra, não sei quantos estão vendo. Eu ia falando comigo mesmo, e Deus ia falando, eu virava para lá, e a sombra ia junto. Só que de repente ela mudou de lado. Eu estou andando para cá, a sombra está do lado esquerdo. Mulheres, esse é o lado esquerdo, balança a mão aí. Mulher tem mais dificuldade com o lado, vem? Agora eu voltava para lá, a sombra passou a ficar do lado direito. Mas o verso me fala que Deus está como uma sombra à tua direita. Será que é por acaso essa palavra? Interessante, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Talvez você também não, né? Na cultura antiga, e nos filmes a gente vê muito disso, né? Pensa lá numa guerra, o soldado lá, qualquer que seja a sua... seja romano, qualquer um soldado que está numa guerra, o que ele segura no braço esquerdo? O escudo. Inclusive a nossa armadura de Deus, que Deus nos deu, tem um escudo lá, né? Escudo da fé. Mas pensa numa guerra literal, o que está no braço esquerdo? O escudo. Você consegue enxergar um escudo aqui, ó? Ou quadrado, ou redondão, me protegendo aqui? E no lado direito? A espada. Qual lado está mais vulnerável por uma flecha ou um tiro que vem? O da espada. Você consegue desviar com a espada uma flecha? Um tiro? É ali que Deus está, irmão. É ali que Deus está, onde você é frágil. O seu ponto fraco, a sua tentação, aquela que você acha que não vai vencer, Deus está à sua direita. No lado mais sensível seu. Não é lindo isso? Não é tremendo isso? Ele está à sua direita. Fiel, a sombra não te abandona quando você escolhe mal. Eu escolhi mal, não vou. Então a sombra diz, não vou com você, ela vai. E ela continua à tua direita, te sustentando, te protegendo. Esse é o Deus que nós cremos. Assim está Deus ao seu lado, inabalável, sutil, como uma sombra. Às vezes eu nem percebo que Ele está comigo, porque Ele está tão sutil. Ele está tranquilo ali, mas impossível de ser apagado. Mesmo quando eu me afasto da luz, a sombra me acompanha. A sombra me acompanha. O verdadeiro cristão, irmãos, isso fala muito comigo, porque às vezes nós temos grandes experiências com Deus, ouvimos Deus, sentimos Deus, tem a direção de Deus clara, mas às vezes não, às vezes está tão silencioso, às vezes fala, ai Deus, o que está acontecendo? Né? Deixa eu te dizer algo, o verdadeiro cristão não é aquele que sente Deus o tempo todo, mas é aquele que confia que a sombra está sempre consigo, mesmo sem sentir nada. Ele sabe por fé que Deus está com ele,
Ele sabe. O Senhor diz que está na parte mais fraca, no ponto cego, que você não tem controle, onde você vai cair, onde você é mais sensível, nesse exato ponto onde você mais precisa. E Ele está ali sem fazer alarde, sem gritaria, sem espetáculo, como uma sombra. E como quem sabe que o amor não se prova com barulho, mas se prova com presença. Demonstre o seu amor com presença, não só com palavras, com barulhos. Deus faz isso por mim e por você. Ele faz isso, amém? Tem um quarto ponto. Antes de eu falar o quarto fato aqui, né? Tem mais uma coisinha que eu quero te falar. Isso é espetacular, irmãos. Isso é espetacular. Deus está presente. Fala comigo assim, Deus está presente. Sempre. E Ele me guarda. Amém. Que convicção, hein? Vamos falar mais forte. Deus está presente. Sempre. E Ele me guarda. Mas, Senhor, quantas vezes eu senti que ninguém me entendia? Quantas vezes você sentiu que ninguém te entendia? Quantas vezes você tentou se explicar e foi julgado? Quantas vezes você caiu e foi deixado para trás? Porém, o Senhor não se assenta à mesa dos acusadores. Ele, como uma sombra, se inclina com compaixão. Se inclina com compaixão. Ele é a cobertura no seu dia de vergonha. Ele te cobre. Ele é aquele que é o seu refúgio no campo de batalha. Ele está à sua direita, como uma sombra te protegendo. A sombra à direita é a garantia de que você nunca está sozinho no combate. Nunca está sozinho no combate. Deus vai com você. E mais, é a lembrança de que Deus não precisa se exibir para provar que Ele está com você. Confia, recebe isso por fé, irmãos. Receba isso por fé. Então aprenda. Até escrevi aqui, entenda e aprenda. Quando você se sentir vulnerável, normalmente é o lado direito, entenda, não é o lado direito físico, é o seu ponto fraco. Quando você se sentir vulnerável, quando as críticas forem maiores do que os elogios na sua vida, quando o peso parecer demais para o seu braço direito, que já está cansado de lutar, lembre-se, a sombra está lá, a presença está lá, a fidelidade continua firme. Ele não muda como eu e você, Ele permanece fiel, Ele é um Deus fiel, aleluia. Vamos para o quarto fato e a quarta promessa desse salmo. Vamos lá, comigo, no salmo, versos 6 e 7, diz assim: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Eu vou ler de novo, porque é estranho esse versículo, não é, irmãos? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Verso 7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Guardará a tua alma. A alma fala de quem eu sou. A alma fala de individualidade, da maneira como eu penso, da maneira como eu sinto as diversas sensações e situações que eu vivo nesse mundo. E cada um é diferente do outro. Isso é alma. Isso é alma. E o Senhor está dizendo que Ele guardará a minha alma, mas no verso 6 Ele diz que não vai me causar moléstia ou dano algum o sol, nem de noite a lua. É poético, né? Essa parte do Salmo 121, ela é uma das mais misteriosas. Por que o salmista coloca o sol e a lua como agentes agressores? Deus tem que me proteger do sol e da lua? Ou será que por detrás dessa frase, desse versículo, tem algo espiritual? Tem algo aí que Deus quer revelar para aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Salmo 91, verso 5 em diante, fala assim, eu não escrevi ele aqui, mas eu lembro alguma coisa. Vai por aí? Do verso 5. Não te assustarás do terror noturno. Deus me guarda da lua. Nem da seta que voa de dia. Passa o próximo. Nem da peste que se propaga nas trevas. Lua, noite. Sol, dia. Nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Continua.
caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aleluia. Sol e lua, não é simplesmente o sol. Claro, né, irmãos? Se eu me colocar ali, o dia inteiro esparramado no sol ali, vai causar dor na minha pele, mas não é disso que o Senhor está falando. Ele está nos dizendo que tem principados que atuam de dia, tem principados que atuam à noite, e o ataque é na nossa mente, por isso que Ele guarda a nossa alma, os nossos sentimentos, nossa mente, o nosso pensamento, porque há uma guerra espiritual. O salmista está dizendo, Deus te protegerá das provas externas, ou seja, que ocorrem durante a luz visível, é aquela briga, é aquele desemprego, é aquela doença, tudo palpável, durante o dia as coisas são manifestadas, durante a luz do dia, mas Deus te protege também do terror noturno, dos pensamentos, da ansiedade que toma conta, do travesseiro acusador e não deixa você dormir. Deus está ali e Ele diz que não vai te causar dano algum. Esse é o Deus que te guarda. Durante o dia os perigos são visíveis, são confrontos, são lutas diárias para sobreviver nesse mundo, são julgamentos, pressões, mas à noite, Senhor, à noite, que noite difícil que eu tive. Quem já falou isso quando amanheceu? Eu não estou falando de mim nessa noite, não. Tive uma noite muito boa, graças a Deus. Mas às vezes você acorda e fala, eu não consegui dormir. Eu fui atormentado a noite toda por pensamentos, pensando no dia de amanhã, me rejeitando coisas, pessoas, não perdoando, com raiva, não sentindo nada além de mágoa dentro de mim, de desânimo, de que não vou conseguir, vontade de que eu morresse e não estivesse mais vivo aqui. O Senhor está aí te protegendo dos terrores noturnos. Creia, leia esse salmo de maneira diferente antes de dormir. Leia esse salmo de maneira diferente antes de se levantar. Senhor, não é um mantra não. Agora eu conheço palavra por palavra desse salmo. O Senhor está comigo me vigiando. Os seus olhos nem piscam. O Senhor é a sombra que me acompanha. O Senhor me guardará de dia e de noite. De noite os perigos são diferentes, Senhor. Os pensamentos são silenciosos. Eu não consigo fechar o olho e dormir tranquilo. O medo me toma. Mas o Senhor está aqui comigo. E o perfeito amor lança fora todo o medo. Senhor, são ataques que ninguém vê. O Senhor está vendo porque os olhos dele estão sobre você. Você nunca estará sozinho. Deus está presente e Ele te guarda. Mas também tem uma condição. Para que essas promessas todas sejam verdade na minha vida, você tem que habitar à sombra do Altíssimo. Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita à sombra do Onipotente descansará ali debaixo do Altíssimo. Então não se trata, queridos, há um confronto aqui. Há um confronto contra a minha soberba. Se trata de eu descansar, não porque eu posso, mas porque eu confio naquele que pode. Não porque eu vou fazer, mas eu confio naquele que me guarda. Não porque eu estou vendo, porque eu confio nos olhos eternos que me vigiam. Não porque eu me defendo de toda forma, mas eu confio naquele que está à minha direita, me fortalecendo e me guardando no meu lado fraco. Você está entendendo? Você pode estar cercado por fogo, mas não será queimado, porque Ele te guarda. Você pode caminhar em meio à escuridão, mas não será engolido por ela, porque Ele está contigo. Você não será engolido. Há uma promessa sobre a tua cabeça. Há uma promessa sobre a tua cabeça. O sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. Aleluias! O Senhor te guarda. Essa é a promessa. Não de ausência de lutas, de dor, de montes, de desafios, de encruzilhada espiritual. E agora, você é enganado? Não, eu creio no Deus Todo-Poderoso, Criador que fez os céus e a terra, e Ele me guarda. Esta é a grande promessa, a presença de Deus. Não é a ausência de dor, mas a presença e o cuidado de Deus. Glória a Deus. Alguém está vivo aí? Amém, glória a Deus. Sabe, e nessas lutas invisíveis, irmãos, como elas são difíceis, né? Eu digo que elas são mais difíceis do que as visíveis.
onde eu tenho que planejar, eu tenho que calcular, eu tenho que distribuir a minha renda agora, eu tenho que planejar. Eu dependo de Deus. Mas as lutas invisíveis, as dúvidas que ninguém entende, esse medo que vem no meio da madrugada, Deus está com você. Você pode se sentir sem ninguém, Deus está com você. Mesmo no meio do esgotamento da sua alma, Ele está lá. Tem um termo, para nós partirmos para encerrar, quem já ouviu falar assim, fulano é um lunático, fulana é uma lunática. Lunático vem de lua. A lua adoece. Tem uma tradição antiga que costumava dizer que uma pessoa exposta, eu não sei eu acho que cientificamente isso, não sei se tem prova, né? Não fui ver não. Uma pessoa exposta muito tempo sob a lua, ela ficava louca. Daí vem o termo lunático. Enlouqueceu, lunático. Então tem perigos. Só que o Senhor não está falando do astro, lua. O Senhor não está falando do astro, estrela, sol. Ele está falando desses perigos, desses inimigos espirituais. Sabe, e Ele conhece o que se passa na sua mente quando o travesseiro vira um campo de batalha. Ele está ali, se acolha, deita no seu travesseiro e fala, Senhor, me dá teu colo. Eu sei que o Senhor está aqui, a lua não vai me atormentar, o Senhor vai me guardar desses temores noturnos. O salmista promete isso, não te molestará o dia, nem a noite, Ele te guarda. E essa é a quarta promessa, irmãos, né? Ela fala de constância, dia ou turnamente, dia e de noite, Deus está com você. Junta tudo isso, o Criador, que não dorme, não pisca, está como sombra à tua direita, está te guardando dos perigos de dia e da noite, nem o sol nem a lua. Que mais eu preciso, Senhor? Eu só preciso de mais uma coisa. Precisa de mais ainda? Sim. Eu preciso crer nisso e me entregar ao Senhor. Eu preciso viver essas palavras, eu preciso tomar posse disso, Pai. E essa promessa é clara, né? Você não será molestado, nem de dia e nem de noite. Eu não disse que você não vai passar por lutas, hein? Mesmo que você for ferido, não vai ser mortal. O Senhor te levanta, Ele te restaura, Ele te faz de novo. Ele te levanta, amém? Muito bem. Não fecha não. Leia o Salmo 8 comigo para nós encerrarmos. Amém? O Salmo 8, aí você pode fechar. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vou ler de novo, hein? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para... Isso fala de um guarda eterno. Pensa na saída e na entrada. É uma corrida, em 100 metros rasos. Está aqui a linha de partida. Quem está aqui comigo? O Senhor. E no trajeto, quem está comigo? Não cheguei ainda. Para onde eu estou indo? Para Jerusalém celeste. Estou indo para o alvo, como Paulo disse, é uma carreira que eu tenho que completar. Quem vai estar lá me aguardando? O mesmo que esteve comigo no início, quando eu nasci, o mesmo que esteve comigo durante todo o percurso. Ele não me deixa, Ele guarda as transições da minha vida, quando eu saio do emprego e entro para o outro, quando eu começo um namoro, quando eu vou me casar, são fases, quando eu tenho filhos, o Senhor está comigo nos começos, está comigo no meio, está comigo nos finais. E no final da sua vida, o mesmo que te escolheu, te gerou, te formou, te viu uma substância informe do ventre da sua mãe, esse que esteve lá e determinou cada um dos seus dias, Salmo 139, versos 14, 15, 16, esse mesmo Deus estará lá no dia que você morrer ou for arrebatado, te aguardando e dizendo, foi boa a caminhada, filho? Teve dificuldade, você sentiu a minha presença, eu estive com você o tempo todo. Lembra aquele dia que você achou que eu estava ausente? Olha eu lá, eu estive presente, eu não te deixo, eu não te abandono. Aleluias, que Deus é esse, que está comigo nas saídas e nas entradas, nas mudanças, nos portais, em cada portal, em cada transição que eu passo na minha vida, lá está Deus, no começo ao fim. Do começo ao fim, do começo ao fim. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Eu queria orar com você, mas eu queria fazer algo diferente. Deixa eu ver se tem algo a mais para eu ler para você.
Agora que você ouviu essas palavras, de uma forma diferente, eu creio, porque foi diferente para mim também, mas entendendo os versículos, o que Deus está dizendo, Ele está dizendo o seguinte: a minha presença te guarda. Filho, você nunca estará sozinho, eu estou presente. Tudo isso que eu te falei, tudo isso, eu estou contigo e eu te guardo. Eu queria que você tivesse uma experiência com Deus, porque você precisa tomar posse disso. Eu queria que você voluntariamente se entregasse a Deus. Ah, mas pastor, eu não estou precisando de nada no momento. Tá bom, fique quietinho aí no seu lugar, não estou sentindo nada, ou não sinto que vai ser para mim o que nós vamos fazer aqui. Amém, não tem problema. Eu queria chamar todos os oficiais, né? Nós vamos fazer um corredor aqui, ó. Um corredor, tá? Vai ter um grupo de oficiais do lado de cá, um grupo de oficiais do lado de lá, e você que deseja entregar-se nas mãos do Deus cuidadoso. Não sei qual que é o seu problema, não sei o que te aflige de dia, não sei o que te aflige de noite, mas eu sei quem te guarda. Você também agora sabe quem te guarda. Você vai simplesmente passar aqui entregando: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Pode fechar o corredor, Paulo, por favor, isso. Porque como que nós vamos fazer? Nós vamos, irmãos, nós vamos cantando essa música, né, Gê? Glória a Deus, né? Vamos cantar, se precisar repetir, repete, ou se você tiver outra música, deixa Deus agir no meio dos músicos aí, amém? Nós vamos cantar essa música e vocês simplesmente vão começar com o lado de cá, ó. Então, começa essa fileira, a outra, assim que eu der o comando, a outra, vão passar por aqui. Passou por aqui, sobe e volta para o seu lugar. A hora que acabar aqui, começa aqui, ó. Isso, essa moça que nos visita pela primeira vez, glória a Deus, de vermelho, né? Desculpa que eu não perguntei teu nome. Seja bem-vinda. Você, então, quando eu terminar lá, começa, vem todo mundo aqui, quem quiser, irmãos. Sabe por quê? Você pode passar aqui para me enganar, para não passar vergonha, por constrangimento. Vai acontecer alguma coisa? Não. Deus não pode ser enganado, iludido. Aqui estão servos do Senhor. Servos do Senhor, Deus opera por meio dessas vidas, mas é Ele quem faz. Eles vão estar orando por você, simplesmente abençoando a sua vida em cima dessa palavra, que Deus te guarda, Ele te protege, Ele te livra, Ele te levanta, Ele te sustenta. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não muda. Ele aceita você nas suas imperfeições, mas Ele vai fazendo você ficar perfeito dia a dia, segundo a semelhança e a imagem de Cristo. Amém? Terminou esse bloco aqui, vai por lá, sobe, vem esse bloco aqui. Pode dar a volta lá, pode descer até no corredor do meio depois, esse bloco aqui, porque vai estar livre aqui, ó, né? E o corredor começa aqui, vem, passa e sobe. E por último aquele, amém? Enquanto as pessoas estão vindo para cá, isso vai ser de uma forma até rápida, adore a Deus aí no seu lugar, se entregue ao Senhor, deixa Ele falar com você, Ele está aqui, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus vivo, Ele está aqui, essa palavra é dEle, não é minha. Amém? Glória a Deus, vamos lá, vamos adorar ao Senhor. Aí se eu sentir de interferir com alguma fala, eu estou livre aqui. Pode começar, vir por aqui, ó. Primeira, quem quiser vir. Vou dar o exemplo, vou ser o primeiro a passar. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando. Te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no
luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluias. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Este é quem é Deus. Ele te sustenta. Me sustenta até quando não Ele vejo, te guarda. me sustenta até quando não sinto. Como uma sombra. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Ele está à tua Me direita. sustenta até quando não sinto. Ele não dorme. Pois tu estás no controle. Ele é o Pois tu Criador. estás no controle. Ele é o Criador. Ele controla Me tudo. sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando Aleluia. não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até Aleluia. quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és.
Declare isso. Eu sei quem tu és. Quem é Deus na tua vida? Eu sei quem tu és. 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 Aleluias. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos. Vocês podem passar lá também, por favor, os músicos. Fica você no teclado e depois você passa, por favor. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos. Ju, vamos passar os músicos no corredor, oficiais, por favor. Mantenha o corredor, isso. Te adoramos, Senhor. Esse é quem Tu és. O Deus que não dorme. Enquanto nós dormimos, o Senhor está olhando por nós. Eu declaro, junto com a Tua igreja, não haverá mais noite sem sono. Não haverá no nosso meio, Senhor, problemas insolúveis, porque o Senhor é a solução para cada uma das nossas dificuldades. Bendito é o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos nesse lugar. Deus eterno, Deus de palavra, Deus de presença, o Deus que mostra a presença no amor. Não é um Deus de barulho, embora é muito gostoso fazer barulho para o Senhor, Te adorar, gritar ao mundo quem Tu és. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa-nos. Olha para esse coração que está desanimado. Olha para esta mente que já decretou a derrota. Traz a vitória. O Senhor é o Deus que levanta do pó o indigente. O Senhor coloca esta pessoa, Senhor, em honra no meio de príncipes. O Senhor é o Deus que faz da estéril mãe de filho. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que muda histórias. Não há impossíveis diante de Ti. Mais um pouquinho aqui na frente, que falta um. Falta um ainda. Isso, glória a Deus. Passa lá, vai lá, Richard. Por favor. Tu és o Deus que está mudando histórias aqui hoje. A começar em mim, Deus. Começa algo novo na nossa vida. Fala para o Senhor. Começa algo diferente em mim, Senhor. A começar em mim. Porque quantas vezes eu acho que eu confio em mim. Quantas vezes eu acho que é um outro que precisa. Mas não, Deus. Sou eu que preciso de mudanças. E aí as coisas à minha volta serão transformadas pelo Teu mover. Não pela minha arrogância, mas pela minha confiança no Senhor. Aleluias. Bendito é o Teu nome. Glória a Deus. Oficiais, obrigado. Acho que todos passaram. Podem tomar os lugares. Te adoramos, Deus. Te bendizemos. Obrigado, Senhor, por esse culto. Que ele tenha sido agradável ao Senhor, que nós possamos ter tocado, Senhor, sequer na manta do Senhor, dos Teus pés. Nós não queremos só arranhar a adoração, nós queremos mergulhar num rio profundo com a nossa vida, Senhor. Mesmo quando não Te sentimos, nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que não é sentir, embora muitas vezes o Senhor faz questão de nos fazer sentir, mas mesmo quando não sentimos, o Senhor está conosco, nos guardando. Que esta palavra nos fortaleça para uma semana de vitórias. Que essa palavra nos fortaleça para ousadia no Espírito de declarar curas por aí, de manifestar os Teus dons, onde quer que nós estejamos, que nós não tenhamos vergonha de falar de Ti, Jesus. As pessoas precisam do Senhor. E nós somos aqui obreiros Teus. Começa algo novo em nós, Pai. Ô Espírito, somos Teus. Te adoramos nesta manhã de domingo. E eu declaro que será um dia maravilhoso. Será uma semana cheia de novidades do Senhor. Nós consagramos a Ti a nossa casa. Pensa na tua casa aí, meu irmão. Minha irmã, consagre ao Senhor. Chegando lá, ore. Fala, Senhor, eu estou consagrado a Ti. Se tem algum demônio que vem tirar o meu sono, causar divisões aqui dentro, saiam em nome de Jesus. Saiam em nome de... Eu estou debaixo desta promessa. Aliás, dessas 5 promessas. Dessas 5 promessas. E todas elas me dizem que o Senhor está presente comigo. Que o Senhor não me desampare e não me deixe. O Senhor está presente e o Senhor faz. E quando o Senhor faz, ninguém pode impedir a tua mão de agir. Tu tens a mão forte. Tu és mais alto do que os montes. Tu és mais alto do que os montes. Ninguém resiste ao teu agir. Recebe a adoração da tua igreja, Senhor.
Bendito é o teu nome, Deus de vitórias, Deus de transformação. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, meu querido. Eu vou despedir você, né? E você vai na paz. Se você precisar ainda conversar conosco de oração, você vem aqui para frente, por favor. Obrigado, Pai, por esse culto. Como é gostoso provar porções do céu aqui na terra. Como será lá, Deus, na eternidade com o Senhor, nos novos céus e nova terra? Como será? Tua palavra diz que olhos nenhum olho viu, nem penetrou em ouvidos, nem no coração de ninguém ainda o que o Senhor tem preparado para nós, porque nós te amamos. E despeça a tua igreja na paz, para um dia abençoado, adorando o Senhor e vivendo estas promessas em nome de Jesus. Amém? Vai na paz, querido. Deus te abençoe, te guarde e receba esta palavra no teu coração. Parou de gravar, irmão? Só, eu estava esperando parar de gravar.